Um grande abraço a todo mundo que está ligadinho aí conosco. Nós estamos começando, mais um estudo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, qual a gente faz todas as semanas, cada um de nós aqui se revezando para trazer informações, estudos, propor uma nova dinâmica, uma nova visão a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado a todos vocês. Como nós lembramos, nós começamos essa atividade durante o período de pandemia, que as casas espíritas estavam fechadas, e depois disso nós já retornamos com as nossas atividades presenciais no Grupo Espírita Mensageiros e todas as demais atividades também. Mas aí nós mantivemos esse nosso encontro semanal para que a gente possa estudar um pouquinho, ter uma nova visão sobre a doutrina espírita. Bom, para a gente começar, como a gente faz todas as semanas, vamos propor a nossa prece inicial. Então, gostaria de pedir a você que está aí agora nos acompanhando, onde quer que você esteja, em qualquer horário que você esteja assistindo, que você possa preparar um recipiente com água, ou um copo, uma jarra, ou uma garrafinha, como a gente faz lá no Grupo Espírita Mensageiros, para que a gente possa contar com o auxílio dos espíritos trabalhadores do bem para energizar essa água que nós iremos consumir, nós e nossos familiares. Então vá lá, prepare esse recipiente com água, jarra, copo, se for copo, um copo para cada integrante da família que vá tomar aí com você, aonde você estiver, às vezes no trabalho, enfim. Então, prepare esse recipiente para que a gente possa contar com o auxílio dos irmãos trabalhadores do bem, no plano espiritual, e nos auxiliarem. Convidando a todos para as atividades presenciais no Grupo Espírita Mensageiros, na terça-feira o tratamento espiritual, na quarta o estudo do Evangelho Passe, na quinta nós temos o estudo, está em estudo as obras de André Luiz e também o Livro dos Espíritos. Na sexta, o tratamento espiritual para gestantes e crianças. No domingo de manhã, a evangelização e o estudo para os pais. E à tarde, a mocidade espírita. Todo mundo convidado, tá bem? Então vamos fazer a nossa prece, vamos acalmar os nossos corações e mentes, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa mãe amada, e toda a espiritualidade trabalhadora no bem, para poder nos auxiliar, nos amparar nessa nossa oportunidade de nos encontrarmos virtualmente. Que as bênçãos do céu possam chegar até nós, nos auxiliando, nos energizando, nos fortalecendo, eliminando as energias negativas que acumulamos ao longo dos dias, substituir por energias de refazimento, de equilíbrio, de paz, de harmonia, tirando todo e qualquer resíduo energético que possa estar nos desequilibrando, aquilo que for possível de ser equilibrado, que possa ser energizado. Aquelas energias negativas possíveis de serem dissipadas, que possam ser substituídas por energias benfazejas, de equilíbrio, de paz, de harmonia, de amor. Que essas boas vibrações alcancem o nosso corpo perispiritual, com reflexo positivo no nosso corpo físico, a fim de que consigamos elevar ainda mais os nossos pensamentos e entrarmos em sintonia com as boas energias que são direcionadas a nós, para que possamos absorvê-las, acolhê-las em nosso corpo espiritual, para que tenham os reflexos esperados no nosso corpo físico. Da mesma forma, essas boas energias alcancem o ambiente onde nós estivermos neste momento, alcancem os nossos lares, alcançando cada cantinho da nossa casa, eliminando energias desequilibrantes que possam estar afetando o nosso lar e substituindo por energias benfazejas, de paz, de amor, de equilíbrio, de harmonia. Que as boas vibrações também alcancem os nossos familiares, principalmente aquele familiar que mais necessita sentir o amparo, o acolhimento, mais precisa ter a fé reforçada por Deus e seus mensageiros. Que esses nossos familiares possam receber o amparo, o auxílio, o socorro de que necessitam e merecem, para que assim possamos direcionar as boas ações, as boas vibrações dessa prece para todos aqueles que nos são caros, que nos são queridos aos nossos corações.
Enfim, que as bênçãos de Deus nos proteja, nos ampare, que possa também energizar essa água que preparamos, nos ajudando na composição energética no nosso dia a dia. Que a misericórdia de Deus nos acompanhe, nos fortaleça e nos auxilie hoje e sempre, que assim seja. Bom, gente, hoje eu queria aqui que a gente discutisse um pouquinho sobre um item do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um item que eu achei muito interessante, que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que cita sobre o ponto de vista. Ainda mais num tempo como esse, né, que a gente está vivendo tanta polarização, está vivendo tanta coisa que nos divide, nos antagoniza, nos coloca contra os nossos irmãos, nos coloca contra as pessoas que nos são queridas, que nos são que nós amamos, né? Que nós queremos ao nosso lado, aquelas pessoas que nós muitas vezes até podemos ter alguma diferença, lógico, né? Mas são pessoas que muitas vezes nós nos afastamos porque não gostamos de ter o nosso ponto de vista rebatido ou discordado por aquela pessoa, que muitas vezes nós deixamos o nosso orgulho tomar conta. Muitas vezes nós deixamos o nosso orgulho extrapolar, né? E a gente tem visto isso. Tem um livro, ele chama Arte da Guerra. Há um tempo atrás ele foi muito utilizado no meio corporativo, né, pelas empresas, os executivos, as pessoas bem-sucedidas tinham lido, né, esse livro, A Arte da Guerra, do Coronel Sun Tzu, e ele vai dando dicas, né, de como guerrear, e aquelas dicas eram utilizadas no meio corporativo. E uma das principais dicas, né, que consta nesse livro é a questão de dividir para conquistar. No que se resume isso? No livro, né, esse coronel ele propõe algumas técnicas de movimentação do exército, né? Uma parte do exército avançaria por um lado e a outra, isso no combate terrestre, lá antigamente, né, gente, na China imperial, uma parte do exército se deslocaria por um lado do exército inimigo e o outro iria por outro lado, fazendo com que a força inimiga se dividisse. E um terceiro ataque vinha por conta do exército chinês, né, do coronel, para conseguir subjugar e conseguir vencer o exército inimigo. Então, essa é uma técnica, né, dividir para conquistar. Né? Então, às vezes, no mercado corporativo, você provoca divisões na empresa da sua concorrente para que você possa ter vantagem, venha com elemento surpresa, né, o terceiro exército, vamos dizer, ou a terceira parte do seu exército, para conseguir combater o exército inimigo. E por que eu estou falando disso? Porque a gente sabe que nós vivemos num ambiente conturbado, principalmente por conta do momento que a Terra está atravessando, né? Que é o momento de evolução planetária, de transição planetária, nosso planeta no movimento de planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, nós estamos em fase de mudança, de ajuste, né? Nós estamos naquele momento que está tudo muito agitado. Uma comparação que eu sempre gosto de fazer, né? Nós estamos numa fase de mudança, né? Se você for mudar da sua casa amanhã, a sua casa hoje vai estar totalmente bagunçada, porque seus itens vão estar encaixotados, né? Muitas vezes até seus itens de cozinha você já encaixotou, já colocou, já preparou para ser transportado amanhã de manhã, e então você compra alguma coisa pronta para comer, né? Ou sai e vai comer em alguma lanchonete.
porque a sua residência está toda bagunçada. Então assim é o planeta Terra. O planeta Terra está em mudança, né? Então está tudo encaixotado, está tudo revirado para fazer a mudança. E depois que muda, ainda leva um bom tempo para colocar todas as coisas no lugar. Então essa é uma comparação assim simplória que eu faço desse momento que nós estamos vivendo de transição planetária. Nós estamos na época final aí do planeta de provas e expiações, então está tudo empacotando, está tudo sendo empacotado, está tudo sendo encaixotado, né? Todos os artigos ali do planeta estão sendo encaixotados. E depois que houver a mudança, né, nós teremos um período ainda para colocar as coisas em lugar, aquele período de adaptação, de ajuste, né? E existem, a doutrina espírita nos ensina isso, que a gente sabe que nós estamos constantemente sendo atingidos por influências espirituais. Por que que a gente fala tanto vigia e ora, faz oração, tenha bons pensamentos, a gente é o que a gente pensa, né? Porque a partir daquilo que a gente pensa, que a gente mentalmente emana para o universo, são as energias que nós recebemos e são as companhias espirituais que nós convidamos a estar andando conosco, a partir do nosso padrão vibratório, a partir daquilo que a gente pensa. Então, constantemente, nós podemos estar sendo visitados ou termos a companhia de seres que vibram na mesma sintonia que nós. E se nós estamos vibrando em energias desequilibradas e negativas, então a gente imagina as companhias espirituais que nós estamos chamando para estar aqui ao nosso lado, né? Às vezes não são encosto, como nós gostamos de falar, né? Às vezes são convidados. Nós convidamos esses espíritos para estarem conosco, né? E aí, existem também forças espirituais que atuam para que essa transição planetária não aconteça, que buscam desequilibrar aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão empenhados em serem espíritos melhores, aqueles que estão buscando desenvolver realmente uma evolução espiritual, ou um crescimento espiritual, vamos dizer assim, uma melhora íntima nessa presente encarnação. Então, pode ser também que nós estejamos sendo vítimas de alguns ataques, né? Tem alguns livros que contam, detalham, mostram como que são, né? Tem um livro que chama Aconteceu na Casa Espírita, que mostra exatamente isso, né? Uma casa espírita sofrendo ataque espiritual de espíritos no erro ainda, né? Não vou falar que são menos evoluídos, mas espíritos ainda que estão concentrados no erro, e que mostra como aquele ataque acontecia sistematicamente aos trabalhadores da casa espírita para enfraquecer a casa espírita, né? Então isso é constante. É um exemplo que a gente sempre traz aqui. Quando a gente começa, a gente está com muitas dificuldades, aí de repente a gente decide procurar uma ajuda espiritual. Ou vai numa igreja, ou vai num centro espírita, ou vai em qualquer crença religiosa que você procure. Parece que quando você procura ajuda, as coisas pioram, né? Eu fui no centro, comecei a frequentar o centro e as coisas pioraram. Tudo que já estava ruim na minha vida piorou. Por quê? Ataque espiritual daqueles espíritos que não querem perder o controle sobre você. Se você for numa casa espírita, for numa igreja católica, for numa igreja evangélica, você vai se abrir a receber a ajuda de bons espíritos, ou de anjo da guarda, ou de Espírito Santo, o nome que você der, né? Essa atuação vai ser mais efetiva no seu caminhar. Então aqueles espíritos que estão ligados de alguma forma a você, pelos seus erros, vícios, pensamentos desequilibrados, eles não querem que você pare de vibrar na sintonia deles, porque senão eles vão perder um vínculo com você. E por isso a gente enfrenta tanto desafio. Mas por que eu falei do livro Arte da Guerra e estou falando isso? Porque muitas vezes é isso que a espiritualidade faz. Ela divide a humanidade entre polarizações. Católico, evangélico, católico, espírita, espírita, evangélico, partido A, partido B, time de futebol A, time de futebol B, cor de pele de tal característica ou cor de pele de outra característica, classe econômica A, classe econômica E, nós contra eles, homens contra mulheres. Então, essas polarizações que a gente frequentemente vê, elas são muitas vezes intensificadas pelo nosso
ponto de vista. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista destacado aqui por Kardec é mais da questão da gente enxergar o Espiritismo e a gente ter uma ampliação do nosso ponto de vista com relação à nossa vida espiritual. É com relação a nós, olhar para dentro de nós e termos uma nova perspectiva de existência a partir do ponto que nós abrimos a nossa visão e ampliamos o nosso ponto de comparação, nosso ponto de vista. Porque tudo que nós percebemos, tudo que nós aprendemos, tudo que nós vemos, enxergamos, absorvemos é pela perspectiva do nosso ponto de vista. Então, se eu amplio o meu ponto de vista, eu amplio a possibilidade de entendimento sobre as coisas que acontecem comigo. Se eu amplio o meu ponto de vista com relação à minha existência espiritual, sabendo que já tive existências anteriores e vou ter muitas outras existências após essa que eu estou vivendo encarnado, eu começo a compreender as coisas que acontecem da minha vida sob uma nova ótica. Eu passo a contemporizar, muitas vezes, acontecimentos que, se fosse em outra época da minha vida, eu teria uma reação totalmente diferente. Ou teria uma reação explosiva, ou entraria em depressão, ou ficaria extremamente triste, enfim. E ampliando o meu ponto de vista, eu posso fazer novas formas de comparação a partir daquilo que aconteceu comigo. Né? Aconteceu um fato na minha vida, por exemplo, fiquei desempregado. Né? Talvez, se fosse uma outra época da minha vida, eu ficasse extremamente deprimido, preocupado. Oh, meu Deus, o que será que vai acontecer comigo agora? Como é que eu vou pagar as contas? E depois que você consegue relativar, você sabe o seu valor, você consegue ter um discernimento do que você pode fazer ou não, de repente aquilo foi até um impulso para que você providenciasse uma mudança na sua vida que foi muito benéfica. Eu estou falando materialmente, né? Agora, espiritualmente, as coisas que acontecem na nossa vida, se nós enxergamos aqueles pontos sobre um novo ponto de vista, uma nova ótica, abrindo a possibilidade de novos entendimentos, a gente muda totalmente o nosso ponto de vista sobre quem somos na composição universal do qual nós fazemos parte. Sabemos que somos ínfimos, mas somos importantes para Deus. Né? Então, ampliando o nosso ponto de vista, a gente consegue ter esses entendimentos. Né? A gente consegue enxergar em nós aquilo que nós precisamos modificar realmente. Nós passamos a enxergar tudo aquilo que nós já tivemos de experiência, e mesmo que a gente lá atrás não tivesse tido o discernimento necessário para compreender aquilo que aconteceu, com o amadurecimento ou com a ampliação do nosso ponto de vista, nós vamos compreendendo melhor que aquilo teve uma importante lição e uma importante contribuição para quem nós somos hoje. Então, esses aspectos só são possíveis a partir do ponto de vista, a partir dessa ampliação do ponto de vista. E essa fé inabalável no futuro nos mostra que essa vida é uma simples passagem. E que aí não vale a pena, de repente, a gente perder uma existência inteira por conta de momentos tão curtos, né, que podem fazer com que percamos uma encarnação por completo. Então, quando nós falamos em ponto de vista e nós começamos a falar da polarização, eu acho que a humanidade está hoje vivendo isso, né? O nós contra eles. Quem pensa diferente de mim não merece a minha convivência, não merece o meu respeito. A gente está começando a viver novamente uma série de divisão perigosa, né? De nós contra eles. Um determinado grupo se acha detentor da verdade, o outro não merece nem ser ouvido, e aí começam inclusive agressões. Né? Um processo no nosso cérebro que os psiquiatras já há algum tempo estudam, que, simplificando, né, para a gente entender, eles chamam de coisificação das pessoas. Né? O nosso cérebro recebe a imagem, né, através do olho, a luz, né, reflete no objeto, chega no nosso olho, é captado pelo nervo óptico e levado para o cérebro.
Então, a partir daquilo que a gente identifica, a imagem é formada em áreas diferentes do nosso cérebro. Pessoas, né, quando a gente identifica uma pessoa através do seu rosto, das suas expressões, a imagem é formada em uma parte do cérebro. E os outros objetos, né, objetos mesmo, né, as outras imagens, melhor dizendo, objetos como cadeira, computador, celular, mesa, carro, enfim, a imagem é formada em uma outra área do cérebro, a área das coisas. Quando a gente começa a limitar o nosso ponto de vista às pessoas que têm a mesma cor da pele que você, torcem para o mesmo time de futebol que você, votam no mesmo candidato que você, têm a sua mesma classe social, moram no mesmo país, na mesma região, enfim, quando a gente vai limitando o nosso ponto de vista à busca para termos pessoas que compactuam principalmente com o nosso ponto de vista, que não vêm nos contradizer, nos contestar, apresentar uma opinião diferente daquela que eu acho que é a correta, então nós vamos descartando aquela pessoa do ciclo da nossa convivência e vamos deixando de nos simpatizar por ela. Vamos perdendo a empatia por aquela pessoa. Vamos parando aos poucos de identificar nela traços que, para nós, a identificam como pessoa. E nós passamos a identificar como coisa. Então, nós passamos a não reconhecer as emoções daquela pessoa pelas expressões faciais. Nós passamos a não enxergar aquela pessoa como uma pessoa à altura da minha convivência. Eu me acho superior àquela pessoa, porque para mim ela passa até determinado ponto de vista do meu ranço por ela, vamos dizer assim, a ser uma coisa, não é uma pessoa. É um animal. É um absurdo? Nós vivemos isso. Aqui no Brasil, com o período de escravidão, nós vivemos isso na Segunda Guerra Mundial com o movimento nazista, né, contra os judeus. Temos visto, né, um movimento novamente internacional condenando os judeus. Temos visto separações, né, partido A, partido B, e em cada eleição, aí não é ano de eleição, aí os partidários que defendem tal candidato, o outro candidato. É tudo um ponto de vista, gente, que se você não se encaixar no meu ponto de vista, não serve para mim. Se você entra em determinado nicho, né, educação, imprensa, obras, agro, é tudo nichado. Não está abrindo a possibilidade do contraditório, das opiniões diferentes. Não está dando oportunidade para a gente se abrir às diferenças, para a gente entender o outro, porque nós estamos coisificando quem tem pontos de vista diferentes do meu. Olha que absurdo nós chegamos. Isso é por acaso? Ou é por conta do momento que nós estamos vivendo, né, de transição? E aí tem vários aspectos que contribuem para isso. Um deles, redes sociais, que tem um mecanismo interno de identificação das nossas preferências e passa a nos mostrar conteúdos apenas de meu interesse de consumir. Se eu torço para o time A, a rede social só vai me mostrar conteúdo do time A. Se eu voto no candidato Beltrano, a rede social só vai me mostrar conteúdo relacionado ao candidato Beltrano. E isso vai incutindo em mim um ponto de vista que vai se limitando, que vai fechando, a ponto que eu achar que todas as pessoas têm a mesma opinião que a minha. E aí, quando eu encontro uma pessoa na vida real que tem uma opinião diferente da minha, aquela pessoa tem características que eu não passo a enxergá-la como um ser humano. Então, para a nossa vida espiritual, às vezes a gente pode falar isso, né, gente, em cidades do interior, a gente sabe que a nossa realidade aqui em São Sebastião do Paraíso é diferente ainda de grandes capitais, né? Porque aqui, querendo ou não, uma cidade de 75 mil habitantes como Paraíso, por mais que você não conheça todo mundo, você tem referências, né? Ah, a pessoa é fulano, é prima, é tio, de não sei quem.
Então, por mais que você tenha as diferenças, você não evita aquela pessoa, né? Diferente de grandes centros, né? Porque você nunca viu a pessoa, não sabe nem se vai ver aquela pessoa novamente, mas ela tem uma opinião diferente disso, da sua, ela é coisa. Então ela merece ser castigada, ela merece coisa ruim. A gente passa inclusive a desejar coisas ruins para as outras pessoas, sem lembrar dos aspectos negativos que isso atrai para a gente. Porque o nosso ponto de vista vai fechando, afunilando. Então, não só para a questão espiritual, mas também para o nosso convívio no dia a dia. Ampliemos o nosso ponto de vista, né? Porque um fato, quando ele acontece, ele tem 3 versões no mínimo. A da pessoa que está contando, a da pessoa que está ouvindo e realmente o fato que aconteceu. Uma discussão entre 2 pessoas. Tem a versão minha, que discuti com você, tem a sua versão, que discutiu comigo, e tem a versão real dos fatos, do que realmente aconteceram. No mínimo 3 versões tem, né? Então, ampliemos o nosso ponto de vista. Estejamos abertos a analisar e, principalmente, não percamos a capacidade de nos colocar no lugar do próximo. Não percamos a oportunidade de sermos pessoas empáticas, pessoas que olham aqueles que estão do outro lado como irmãos. Jesus, em uma das suas lições, nos evangelhos deixadas para a gente, disse: amai os vossos inimigos. Que mérito há em amar aqueles que vos amam? Que mérito há sermos caridosos com quem é caridoso conosco? Que mérito há sermos bons para quem é bom conosco? Como nos diz a nossa mentora Maria Amélia, sejamos a diferença no bem onde a vida nos colocar. Busquemos ser cristãos, acima de qualquer coisa, observando o que Jesus disse para a gente. Amai a Deus, ao próximo e a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão nesses mandamentos. Então busquemos isso, gente. Amar quem nos ama é fácil, não há mérito nenhum. Amar quem nos odeia é difícil. Fazer o bem a quem nos prejudica, mais difícil ainda. Mas é o nosso desafio. Nós nos propusemos a ser cristãos. Então, sejamos verdadeiramente cristãos. Tá bem? Fica aí a nossa reflexão, né? Vamos ampliar o nosso ponto de vista, né? Porque tudo que acontece na nossa vida passa a ter um sentido diferente, uma ótica diferente, a partir do momento que fazemos isso. Ampliamos a nossa visão e partimos para o entendimento. E principalmente, pratiquemos a empatia. Nos coloquemos no lugar do próximo. A gente só sabe condenar, apontar o dedo, mas a gente não sabe as dificuldades que aquela pessoa passou para chegar onde ela chegou. E principalmente, não nos comparemos aos outros, porque a nossa caminhada é diferente da caminhada do outro. Irmãos gêmeos com vidas, com DNA igual, né, têm caminhadas diferentes ao longo da vida. Cada um tem uma caminhada diferente. Então, não nos comparemos também com as outras pessoas. Busquemos ampliar a nossa visão com o entendimento de que eu construo a minha própria história e tudo o que eu sou hoje é herdado da minha construção ao longo dos tempos, das encarnações anteriores e principalmente tudo o que eu construo, tudo o que eu modifico, tudo o que eu faço nessa encarnação. Porque, como nos ensinou Chico Xavier, a gente não pode voltar lá atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora de novo e fazer um novo fim, né? Então, nos adiantemos em começar uma nova história para a gente ter um novo fim, mais voltado à cristandade, né? À santidade de Cristo, que nós tão propagandeamos, né? Alardeamos, mas dificilmente vivemos. Fica aí as nossas reflexões e a busca da gente tentar ser melhor um pouquinho a cada dia. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus.